Bíblia Sagrada em áudio português Números. Página 26 a 30. Bíblia Sagrada completa Livro dos Números. Ler a Bíblia Sagrada diariamente oferece inúmeros benefícios espirituais, intelectuais e emocionais que podem enriquecer a sua vida de várias maneiras. Aqui estão 5 motivos convincentes para incorporar a leitura diária da Bíblia em sua rotina. 1. Crescimento espiritual profundo. 2. Guiamento e direção. 3. Força e encorajamento. 4. Conhecimento histórico e cultural. 5. Melhoria na compreensão da fé cristã. Ao dedicar tempo diariamente à leitura da Bíblia, você nutrirá sua espiritualidade. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Tentativa de conquista frustrada. Quando Moisés referiu essas palavras aos israelitas, o povo ficou muito preocupado. Na manhã seguinte levantaram-se dispostos a subir para o cume da montanha, dizendo: Estamos prontos para subir a terra de que o Senhor nos falou, porque pecamos. Moisés, porém, disse: Por que quereis transgredir a ordem do Senhor? Isto não terá bom êxito. Não tenteis subir, pois o Senhor não está no meio de vós. Do contrário, sereis derrotados pelo inimigo. Os amalecitas e os cananeus estão lá à vossa espera, e tombareis pela espada. Já que voltastes as costas ao Senhor, Ele não estará convosco. Apesar disso teimaram em subir para o cume da montanha. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se moveram do meio do acampamento. Os amalecitas e os cananeus que viviam naquela montanha desceram e derrotaram-nos, destroçando-os até Horma. Ofertas voluntárias e compulsórias. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que habitareis e que eu vos dou, e oferecerdes ao Senhor uma oferta queimada, um holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto, por ocasião de uma oferta espontânea ou das solenidades, sacrificando bois e ovelhas em suave odor ao Senhor, o ofertante apresentará ao Senhor uma oferenda de um jarro de 4 litros de farinha fina amassada com 1 litro de azeite. Como libação apresentarás 1 litro de vinho para cada cordeiro, além do holocausto ou sacrifício. Se for um carneiro, farás uma oblação 2 jarros de farinha amassada com 1,5 litro de azeite. Para a libação apresentarás 1,5 litro de vinho, como suave odor ao Senhor. Se ofereceres um bezerro em holocausto por um voto ou em sacrifício de comunhão ao Senhor, acrescentarás uma oferenda de 3 jarros de farinha fina, amassada com 2 litros de azeite, e 2 litros de vinho para a libação, como oferta queimada, de suave odor, ao Senhor. Assim se fará para cada touro, carneiro, cordeiro ou cabrito. Qualquer que seja o número de vítimas oferecido, fareis para cada uma a oferta correspondente. Assim deverão proceder todos os nativos ao apresentar ofertas queimadas, de suave odor, ao Senhor. Se um estrangeiro residir temporariamente no meio de vós, ou se durante gerações viver entre vós, e oferecer uma oferta queimada, de suave odor, ao Senhor, deverá proceder da mesma forma como vós. Tanto para vós como para o estrangeiro que mora convosco vale o mesmo decreto, um decreto perpétuo diante do Senhor para todas as gerações, válido igualmente para vós e para o estrangeiro. A mesma lei e o mesmo rito valerão para vós e para o estrangeiro que viver convosco. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra em que eu vos introduzir e comerdes do pão, devereis separar um tributo para o Senhor. Separareis como tributo um pão feito com a farinha nova, da mesma forma como separais o tributo da colheita. Por todas as gerações devereis dar ao Senhor esse tributo da farinha nova. Expiação de faltas involuntárias. Se por inadvertência falhardes, deixando de cumprir algum destes mandamentos que o Senhor deu a Moisés, isto é, alguma coisa do que o Senhor vos ordenou por meio de Moisés para todas as gerações, desde o dia da promulgação em diante, nesse caso, se a falta foi cometida sem a comunidade ter consciência disso, a comunidade inteira oferecerá um bezerro em holocausto como suave odor ao Senhor, além da oblação e da libação costumeiras e de um cabrito pelo pecado.
O sacerdote fará a expiação por toda a comunidade israelita. Assim a falta lhe será perdoada, pois foi inadvertida e por ela apresentaram ao Senhor a oferta queimada e a vítima pelo pecado. Assim toda a comunidade israelita será absolvida, bem como o estrangeiro que viver no meio deles, pois se tratava de uma falta coletiva por inadvertência. Se uma só pessoa pecar por inadvertência, oferecerá uma cabra de 1 ano pelo pecado. O sacerdote fará diante do Senhor a expiação por aquele que pecou por inadvertência, e este será perdoado. Tanto para o israelita nativo, quanto para o estrangeiro que vive no meio de vós, haverá uma só lei para quem comete um pecado por inadvertência. Mas quem agir dolosamente, seja ele nativo ou estrangeiro, comete um ultraje ao Senhor e será eliminado do meio do povo. Desprezou a palavra do Senhor e violou o mandamento. Deverá ser eliminado. A iniquidade lhe será imputada. Um caso de violação do sábado enquanto os israelitas se achavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha em dia de sábado. Os que o surpreenderam levaram-no à presença de Moisés, de Arão e de toda a comunidade. Como não se decidiu o que fazer com ele, deixaram-no sob custódia. Então o Senhor disse a Moisés: este homem deve ser condenado à morte. A comunidade toda o apedrejará fora do acampamento. Toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até morrer, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As franjas, sinal de dignidade. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas e dize-lhes que, por todas as gerações, façam franjas nas bordas das vestes, e nas franjas da borda atêm um cordão de púrpura violeta, fazendo parte da franja. Isso para que, vendo-o, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não corrais atrás dos desejos de vosso coração e dos vossos olhos, que vos levam à infidelidade. Assim, lembrando-vos dos meus mandamentos e pondo-os em prática, sereis consagrados para vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos libertou do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Revolta e castigo de Core e Coré filho de Izar, filho de Caate, filho de Levi, junto com Datã e Abiram filhos de Eliabe e com filho de Felete, que eram filhos de Ruben, revoltaram-se contra Moisés com mais 250 israelitas, todos chefes da comunidade, membros do conselho e pessoas de posição. Amotinaram-se contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta. Todos os membros da comunidade são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Com que direito vos colocais acima da comunidade do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se por terra. Depois falou a Coré e a todo o bando: amanhã cedo o Senhor fará saber quem é seu e quem é o consagrado que ele quer perto de si. Fará aproximar-se de si quem ele escolher. Fazei o seguinte: Coré, e vós de seu bando, arranjai incensórios, e amanhã deitai neles fogo e incenso, na presença do Senhor. Aquele que o Senhor escolher, esse será o consagrado. Que isso vos baste, filhos de Levi. Moisés disse a Coré: escutai, filhos de Levi. Parece-vos pouco que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos aproximar de si no serviço da morada do Senhor e para estardes à disposição da comunidade e servi-la? Ele te aproximou de si junto com todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? É por isso que tu e teus partidários vos amotinais contra o Senhor. Não sabeis quem é Arão para que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar Datã e Abiram filhos de Eliabe. Mas eles responderam: não iremos. Não basta nos teres tirado de uma terra onde corre leite e mel para nos fazeres morrer no deserto, e ainda pretendes ser o nosso chefe? Não nos conduziste a uma terra onde corre leite e mel, não nos deste em herança nenhum pedaço de terra ou de vinha. Queres cegar os olhos de todos estes homens? Não vamos subir. Moisés ficou muito indignado e disse ao Senhor:
não aceites a oferta deles. Nunca lhes tirei nem sequer um jumento e a ninguém prejudiquei. Depois disse a Coré: amanhã comparecei diante do Senhor, tu e teus partidários, juntamente com Arão. Cada um pegará seu incensório e porá nele incenso. Depois tu, Arão e os 250 homens vos aproximareis do Senhor com os incensórios. Pegando, pois, cada um seu incensório, puseram nele brasas e incenso e pararam à entrada da tenda do encontro. Mesmo fizeram Moisés e Arão. Coré reuniu em torno deles toda a comunidade na entrada da tenda do encontro. Então a glória do Senhor se manifestou a toda a comunidade. O castigo de Datã e Abirão. O Senhor disse a Moisés e a Arão: afastai-vos do meio desse bando, pois no momento vou acabar com eles. Mas eles se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de todas as criaturas. Um só homem está pecando e te enfureces contra toda a comunidade? O Senhor respondeu a Moisés: fala à comunidade nestes termos: afastai-vos das proximidades da moradia de Coré, Datã e Abirão. Moisés dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão, seguido dos anciãos de Israel, e avisou a comunidade: retirai-vos já das tendas dessa gente má. Não toqueis em nada do que lhes pertence para não serdes varridos por causa de seus pecados. Eles se afastaram das proximidades da moradia de Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão, porém, saíram e ficaram à entrada de suas tendas, juntamente com as mulheres, os filhos e as crianças. Disse então Moisés: agora hei de saber que foi o Senhor quem me enviou para fazer tudo o que tenho feito, e que não agi por conta própria. Se estes morrerem de morte natural e tiverem o destino do comum dos mortais, então não foi o Senhor quem me enviou. Mas se o Senhor fizer algo de inaudito, se a terra abrir as entranhas e os tragar com tudo o que lhes pertence, se eles descerem vivos para o abismo, então sabereis que essa gente desprezou o Senhor. Mal acabou de pronunciar essas palavras, o solo fendeu-se debaixo deles, a terra abriu as entranhas e os tragou com as suas famílias, com todos os partidários de Core e todos os seus pertences. Logo que eles desceram vivos para a morada dos mortos com tudo o que lhes pertencia, a terra os cobriu, e assim eles desapareceram do meio da assembleia. E todos os israelitas que estavam em torno deles fugiram ao ouvir o grito deles, e exclamavam: que não nos trague a terra a nós também. Mas um fogo enviado pelo Senhor devorou os 250 homens que ofereciam incenso. Os incensórios. O Senhor falou a Moisés: manda Eleazar, filho do sacerdote Arão, tirar os incensórios do meio do incêndio e espalhar as brasas mais longe, pois estão consagrados. Quanto aos incensórios dos que pecaram e pagaram o pecado com a vida, manda reduzi-los a lâminas para revestir o altar. Assim os incensórios que foram apresentados diante do Senhor e ficaram consagrados servirão de lembrança para os israelitas. O sacerdote Eleazar pegou os incensórios de bronze, que os homens que foram queimados tinham apresentado, e mandou reduzi-los a lâminas para revestir o altar. As lâminas serviam de advertência aos israelitas para que nenhum estranho à descendência de Arão se aproximasse para oferecer incenso diante do Senhor e não lhe acontecesse o mesmo que a Coré e seu bando, conforme o Senhor tinha predito por meio de Moisés. Nova revolta do povo. No dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas se pôs a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: fostes vós que matastes o povo do Senhor. Mas quando a comunidade se amotinou contra Moisés e Arão e se dirigiu à tenda do encontro, a nuvem a envolveu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão vieram para a frente da tenda do encontro. O Senhor falou a Moisés e a Arão: retirai-vos do meio desta comunidade, para que num instante eu acabe com eles. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: toma o incensório, põe nele brasas tiradas do altar,
deita o incenso e corre para junto da comunidade a fim de fazer a expiação, pois o Senhor desencadeou seu furor, e a mortandade já começou. Arão pegou o incensório conforme a ordem de Moisés e correu para o meio da multidão. Entre mentes a mortandade já tinha começado entre o povo. Mas ele colocou o incenso e fez a expiação pelo povo, permanecendo de pé entre os mortos e os vivos até cessar a mortandade. As vítimas daquela mortandade foram 14.700, além dos que tinham morrido por causa de Coré. Terminada a mortandade, Arão retornou para junto de Moisés à entrada da tenda do encontro. Fim do livro dos Números, páginas 26 a 30. Obrigado por assistir a este vídeo até aqui. Apoie a nossa iniciativa de levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deixe seu like, comente aí embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Veja também a playlist completa.